A gente tem falado bastante sobre Neemias, amém? E hoje eu quero começar um estudo sobre o livro de Neemias, amém? Mônica já perguntou, né, já falou, não sei se vocês já leram no passado, se leram agora, mas o Senhor tem trazido algumas revelações para nós sobre esse livro. O livro de Neemias é um livro escrito há milhares de anos atrás, mas é um livro totalmente atual, amém? É um livro totalmente atual. Nós vivemos em muros, né? Como Jerusalém vivia, né? Ele fala aqui da reconstrução dos muros, né? Que foi o principal, o tema principal da mensagem de Neemias, a reconstrução dos muros para que a cidade fosse fortalecida. Fisicamente, lógico, a gente vive também entre muros, mas não é a mesma coisa de que Jerusalém vivia. A cidade de Jerusalém era cercada pelos muros. Mas nós precisamos entender que as nossas vidas, né, nós temos um muro, não temos? Que muro é esse? Os anjos do Senhor. É o muro, é a nossa proteção. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E ao nosso derredor, os anjos, né, os demônios, os anjos de Satanás, que buscam, né, a quem possa tragar, tentando entrar nesses muros. E o que tem acontecido é que muitos de nós, cristãos, outro dia eu estava ouvindo um testemunho na rádio, acho que foi na nossa rádio, né, na rádio lá do R.R. Soares, o rapaz falando assim, né, porque eu me converti e tal. Não, primeiro fui preso, né, porque eu usava drogas, vendia drogas. Aí na cadeia eu me converti. Aí tal, não sei o que. Saí, uma grande bênção, casei, não sei o que. Daqui a pouco eu me desviei. Então assim, se a gente for fazer uma pesquisa nas penitenciárias hoje, a gente vai achar um monte de ex-evangélicos, um monte de filhos de crente, de filhos de pastores, de filhos de líderes, pessoas que estragaram a vida, que se entregaram ao pecado, que se entregaram a uma situação, e tudo isso é por falta de cuidado com aquilo que o Senhor tem nos dado, amém? O que o Senhor tem nos dado? O Senhor tem nos dado a proteção dele, mas o Senhor só pode nos proteger, nós só podemos estar dentro dos muros do Senhor se nós estivermos realmente firmes e firmados dentro da vontade dele. Porque senão nós abrimos brecha e aí somos atacados de todos os lados. Queremos isso? Eu não quero. Tenho certeza que vocês não querem também. E o que Deus tem trazido às nossas vidas? Que nós precisamos, primeiro, estarmos nós fortalecidos. Segundo, estarmos as nossas casas, as nossas famílias fortalecidos. Tendo esses dois itens fortalecidos, automaticamente nós vamos ter a igreja fortalecida. Porque a igreja somos nós. E aí nós poderemos sair para que Deus possa nos usar onde nós estivermos. Amém? Mas enquanto nós não estivermos no centro da vontade de Deus, Deus vai ter que nos tratar. Porque não dá para a gente encarar Satanás com a nossa beleza. Com a nossa sabedoria. Eu sei, eu acho, eu posso. Não. O diabo, Lúcifer, é poderoso contra nós. Contra Jesus, ele não é nada. Ele já foi derrotado. E é por isso que nós temos que ter Jesus totalmente Senhor das nossas vidas. Senão, nós vamos perecer, nós vamos pagar. Nós vamos pagar um preço que a gente não tem condição de pagar. Nós não vamos aguentar. Porque, eu não sei, aí como pastor, né, você tem as notícias, você ouve, hoje existem uma quantidade enorme de pastores abrindo mão do ministério, não querendo mais ser pastor, porque não aguenta. Não aguenta porque talvez não se preparou adequadamente, não aguenta porque talvez não preparou a igreja adequadamente. Então, mediante esses erros, eu não quero cair nesse erro não. Eu tenho visto, glória a Deus, há muitos anos, o poder de Deus sendo estabelecido na igreja, através de servos do Senhor, através de muitos ministérios, mas onde
o Senhor tem realmente, onde a igreja realmente tem sido fortalecida pelo Senhor, são pessoas comprometidas, não só em estar participando de uma reunião ou participando de um grupo, mas pessoas que estejam realmente desejosas de cumprir a vontade do Senhor naquele grupo. Amém? Uma coisa que a gente ensina todos que a gente pode: não confiem em mim, não confiem no pastor. Me entendam, né? Se vocês não confiarem em mim, vocês nunca mais vão voltar aqui. Mas antes de confiar em mim, confie em Deus. A gente vê pessoas aí, até hoje, pessoas com 10, 15 anos de crente, no primeira dor de barriga, liga para o pastor. Gente, a Bíblia diz que nós somos reino e sacerdote. As minhas dificuldades eu apresento ao Senhor. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Aí existem situações que a Bíblia nos manda buscar conselho na multidão, porque diz que na multidão, né, de conselheiros, há sabedoria. Existem situações que a Bíblia nos manda ir até os mais experientes e confessar os nossos pecados. Para quê? Para sermos sarados. Então, mas confiar cegamente no pastor, se o pastor não orar, se o pastor não fizer, nós não podemos ser assim, amém? E glória a Deus que estamos iniciando a igreja e podemos ensinar essas coisas para que os novos que chegarem, todos que estão aqui, já eram crentes, amém? Já eram cristãos, já seguiam ao Senhor, mas o que nós precisamos é estar fortalecidos para que assim que Deus mandar aqueles que precisam de tratamento, nós estejamos prontos para ajudar a tratar. Amém? O pastor não vai tratar sozinho. Os pastores estão desistindo da obra, estão lançando mão do arado por não aguentar fazer tudo sozinho. A gente vê as pessoas sofrendo, pastores, homens de Deus sofrendo. Não são pessoas desleixadas e que fazem a obra de qualquer jeito, mas não estão aguentando. Então, por isso, nós precisamos nos fortalecer. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, vamos lá. A gente vai começar a estudar hoje. Lógico que não vai dar para estudar num dia só, né? O livro de Neemias é muito rico de detalhes e o Senhor tem trazido revelação às nossas vidas sobre o livro de Neemias. Nós vamos estudar hoje a parte individual do homem Neemias. Ele tomou uma posição. Amém? Quem era Neemias? Ele era um escravo. O que ele fazia? Era o copeiro do rei. Servia o rei. Quem era Neemias espiritualmente falando? Né? Naquele momento ali? Ninguém. Ele tinha um senhor, o senhor dele era o rei. O senhor dele nem era o Deus de Israel, né? O Deus. Porque ele devia obediência a um rei. Aí vamos lá. Para a gente começar. Neemias capítulo 1. Os versos 3 e 4 eu vou ler aqui. Na minha versão aqui, na versão da NVI, nova versão internacional, diz assim: E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Neemias dizendo: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí capítulo 5, né? Então diz, mas vamos parar aqui. Neemias, já disse, escravo na Babilônia, escravo de um rei. Ele recebeu a visita de um amigo de Jerusalém e perguntou para esse: como está Jerusalém? E ele relatou, aqui versos 1 e 2, ele relata, né? Capítulo 1, versos 1 e 2 de Neemias. O homem relata como é que estava Jerusalém. Jerusalém estava destruída. Aqueles que sobreviveram, como ele diz aqui no verso 3, né? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, ou seja, aqueles que não viraram escravos, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Aí a gente pensa assim: mas isso aqui é a história de Jerusalém. Isso aqui é a história que aconteceu lá na época do cativeiro, na época da Babilônia, na época do sofrimento do povo de Israel que foi levado escravo e as suas cidades, as suas casas foram destruídas e saqueadas. O que a gente precisa entender? Como é que está a nossa sociedade hoje? A gente acabou de falar aqui, né?
de Mogi das Cruzes? Vocês moram em Mogi há talvez a vida inteira. Desde que se conhecem, acho que todos vocês, né? Desde que se conhecem por gente, nasceram aqui, né? Eu não, eu vim para Mogi tem 2 anos, então eu não conheço Mogi desde o início. Para mim, o que acontece em Mogi não é novidade com o que acontecia lá em São Paulo, né? A questão da violência. Para vocês pode ser novidade, pode ser algo novo, né? De estar tão violento. E não é só a violência com relação a essas chacinas, com relação a aquele cara que saiu lá matando as pessoas nos pontos de ônibus. Não é só essa violência. É a violência também das pessoas terem as suas casas invadidas. É a violência de você ver um governo, né? Uma prefeitura que não age. Você não vê o prefeito vir por exemplo, aqui só tem a TV Diário ou o jornal, né? Você não vê o prefeito vir e falar assim, ó, eu estou tomando as medidas tal para segurança. Não. Na verdade, a gente tem visto a violência crescer, né? As situações acontecerem e o que a gente tem praticamente ouvido todos os dias? As más notícias que Neemias ouviu aqui. Neemias ouviu a má notícia. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Aqueles que não foram trazidos como escravos para cá estão lá sofrendo humilhações, sofrendo horrores. Aí a gente olha para a nossa realidade. Eu estava pensando, né? Estava outro dia arrumando, quebrou alguns negocinhos que estica a cerca. Eu estava arrumando a cerca. Aí pensando, poxa, é justo. Eu comprei a minha casa, eu estou pagando por ela. Não é fácil e ainda tenho que colocar proteção na minha casa, porque senão, e se eu não colocar, eu estou indo contra a palavra ainda, porque a Bíblia diz que a gente deve ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então eu tenho que fazer a minha parte, mas é justo. Aí se eu saio para fora ali para colocar o lixo no portão, né, no negocinho de lixo ali, eu saio. Tem que olhar para ver se não tem alguma coisa estranha. É justo? Não é, mas é a nossa realidade hoje. Eu vou aceitar essa realidade? Esse é o ponto. Eu não quero aceitar essa realidade. Eu não desejo aceitar essa realidade. E é o que Neemias fez. Neemias aceitou essa realidade? Não, Neemias não aceitou essa realidade. Apocalipse 22:11. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Amém? Nós vamos aceitar o mundo como ele está? Não, gente. Nós somos chamados para não aceitar isso. Nós somos chamados para ser a luz do mundo. Nós somos chamados para ser o sal da terra. Nós somos chamados para ser os embaixadores do reino. Nós somos chamados a saber que tudo coopera para o nosso bem. Ah, mas até a violência coopera para o nosso bem? Se é tudo, é tudo. Como é que a violência vai cooperar para o nosso bem? Vai cooperar em a gente se aliançar como igreja, e a gente se aliançar ao Senhor para combater a violência. Nós estávamos falando antes aqui do culto começar sobre as leis, né? Lei de aborto, lei de homossexualismo, lei disso, lei daquilo que vai tudo contra a vontade de Deus. Essas leis, nós temos que lutar contra elas? Não, não é contra as leis que nós temos que lutar. São sim contra os pecados que estão por trás da lei. Eu não tenho que lutar contra o homossexual, por exemplo. Eu tenho que lutar contra o homossexualismo. Eu não tenho que lutar contra a pessoa que quer fazer um aborto. Eu tenho que lutar contra o assassinato que é o aborto. Como é que eu faço isso? Muitas vezes, a gente vai ler em seguida aqui o que fez Neemias. Neemias poderia sim... Gente, o que eu quero passar aqui, Neemias não era ninguém. A Bíblia não fala que Neemias era levita, né, da tribo de Levi, porque
a tribo de Levi tinha a incumbência do sacerdócio, né? Então tinha a incumbência de se apresentar a Deus. Não fala se Neemias não estabelece de que tribo era Neemias. O que diz é o seguinte: Neemias era o copeiro do rei, um dos escravos. Neemias era você. Ou seja, não era ninguém proeminente. Nos nossos dias, nada contra, né, gente? Mas não era um Silas Malafaia. Neemias não era um Ed Renekiewicz. Neemias não era um Mariovaldo Ramos. Neemias não era um grande, Edir Macedo, um R.R. Soares da época. Neemias era o copeiro, aquele que servia. E nós somos chamados a quê? A servir, a ser servos. Então, o que Neemias fez, nós precisamos fazer na nossa geração. Neemias não aceitou o fato da cidade estar destruída. Não aceitou o fato das pessoas estarem sofrendo, seus irmãos estarem sofrendo. Então nós também não podemos aceitar o fato de que a violência é assim mesmo e assim vai continuar. Que as coisas terríveis vão acontecer é fato, mas nós não temos que aceitar. Se cada um de nós estamos aqui em 3, 6, 9. Estamos em 9. Se cada um de nós ganhar uma pessoa para Jesus durante esse restante de ano, o ano que vem nós seremos quantos? 18. Vamos imaginar que durante o ano de 2016, dos 18, cada um ganha um para Jesus. Quantos seremos em 2017? E assim sucessivamente. Não parece, é simples, não é? Mas, gente, é a realidade. O que a gente precisa entender é o que a gente está fazendo para fazer a diferença nessa coisa de mundo que a gente conhece. Onde o amor das pessoas não existe mais. Onde você está andando na rua, o cara te dá um esbarrão, quase quebra o seu ombro e sequer olha para trás. Você tenta virar assim para a pessoa não te bater, mas mesmo assim ela... E sequer ela olha para trás para pedir desculpa. Ela passa como se você não se trombou, como se trombasse com, sei lá, uma árvore. Nós podemos também passar por uma pessoa e trombar com ela? Podemos, porque de repente não deu espaço. Você está andando na rua, às vezes no trem, acontece muito disso, né, nas estações de trem. Você está andando assim, está muito apertado, você dá um passo, você pisa no calcanhar da pessoa. Tira até o sapato da pessoa fora. Hoje em dia você vê, quem pisou? Sei lá, ninguém pede desculpa. Então o que a gente tem que fazer? Pelo menos, desculpa, não foi por querer. A pessoa vai te olhar com aquela cara feia, mas pelo menos você fez a diferença de pedir desculpas. Eu estou dizendo uma coisa que, lógico, não acontece todos os dias. Mas nós precisamos entender onde é que Deus pode nos usar para fazer a diferença. Encontrar, eu às vezes estou ali, saio no portão, encontro com alguém subindo na rua, eu falo bom dia. Isso não é coisa do interior, né? A pessoa fala, no interior todo mundo fala bom dia para todo mundo. Não, isso é coisa de gente bem educada. Neemias fez a diferença da forma como ele podia. Neemias capítulo 1, verso 11. No verso 5, Neemias faz uma oração. Não sei se na Bíblia de vocês aí tem a oração. Lógico que tem, né? Mas se tem alguns... A de vocês não é diferente da minha. Só sou diferente. Só não posso ser diferente. A partir do verso 20, né, ele diz... Então eu disse, Senhor Deus dos céus, o que Neemias começa a fazer? Ele estava orando, né? Ele não foi orar? Ele se desesperou, ele não queria que os irmãos dele sofressem. Aí lá no verso 11, ele diz assim, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Que homem era? O rei. Amém? Então, como é que Neemias ia agir? A gente já falou aqui, a gente brinca sobre isso, né? Oração tem duas partes, né? Orar e agir. Orar e ação. Neemias orou. Só que ele precisava fazer a outra parte, que era agir. Como é que Neemias ia agir? Ele precisava da liberação do rei. Neemias não podia sair do palácio. Neemias era escravo.
Aí entra a diferença para nós. Nós somos escravos? Não, não somos. Nós nos fazemos escravos do medo, da timidez. Nós nos fazemos escravos daquele seguinte pensamento: o que vão pensar de mim? Nós aceitamos o que acontece e ok. Eu trabalho numa empresa multinacional que tem regras de ética, tem regras de não sei o que, regras de não sei o que. Aí as pessoas vêm conversar, por exemplo, esse tema é um tema bem atual, né? Sobre o homossexualismo. Pô, cuidado com o que você vai falar, porque corre risco até de ser demitido. Cuidado nada! Eu tenho o direito de me expor, de expor a minha opinião. Não de me expor, de expor a minha opinião. Eu vou falar, essa cambada de não sei o que, é tudo sem vergonha. Lógico que eu não vou falar isso. Mas eu tenho o direito de dizer, eu não concordo. Tenho direito. Vou ser chamado de homofóbico e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que, mas eu tenho direito. Por enquanto, por lei, ainda eu tenho direito. E pela palavra, eu vou ter direito sempre. Só que, em vários temas, a gente acaba se eu falar alguma coisa, o que vão pensar de mim? Se eu falar alguma coisa, eu vou perder os amigos, vão me chamar de careta, vão me chamar de isso, vão me chamar de aquilo. E daí? Quem que nós queremos agradar? Queremos agradar o mundo ou queremos agradar o Senhor? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A Bíblia diz, né, lá em Salmos 1, que nós não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Se você está sentado numa roda e as pessoas começam a zombar de Deus, a zombar daquilo que agrada a Deus, qual é o seu papel? Se levantar e ir embora? Não. Seu papel é defender aquilo que o Senhor te comissionou para fazer, aquilo que você já aprendeu. Lógico, a gente tem que ter cuidado, né, gente? A gente vê aí por aí, você é um endemoniado. Não é assim que trata as pessoas. Se você não se converter, você vai para o inferno. Não, isso não. Não é assim. É defender com respeito. A sua opinião é essa? Ok, beleza. Ouve a minha agora. Não, eu não quero ouvir a sua. Como que você não quer ouvir a minha se você expôs a sua? Isso não existe. Aí pode cortar a amizade com essa pessoa. É sério. Lógico, eu não vou dizer para vocês que vocês devem cortar a amizade com quem quer que seja. Mas eu sou assim. Expôs a sua opinião, não quer ouvir a minha? Então não serve para andar comigo. Não serve, simplesmente assim. Como é que você vai impor algo se você não quer ouvir o outro lado? Só que nós, como crentes, nós temos essa mania de querer só enfiar a nossa visão, o nosso conhecimento na cabeça das pessoas. As pessoas são obrigadas a aceitar o que estamos falando? Não, não são obrigadas. Se elas aceitarem, vai ser bênção para elas, mas elas não são obrigadas. Então nós vamos colocar a nossa posição, a nossa opinião, e temos que saber, dar o ouvidinho para ouvir a opinião da outra pessoa. Então, num diálogo, conversando sobre qualquer assunto que for, você fala, a pessoa dá a opinião dela, você dá a sua, ela dá... Pode ser que não entre em acordo absolutamente nenhum, mas, havendo respeito, vai fazer com que, pelo menos, seja uma conversa agradável, e nós, né, como sendo luz, nós vamos fazer a diferença naquele coração. Poxa, aquele ali é crente, mas ele não é aqueles crente fanático, né? Que quer me fazer engolir a religião dele de todas as formas, fazer proselitismo, né? A palavra bonita do dia, né? Proselitismo religioso. Ele deu a opinião dele, eu dei a minha, ele ouviu, ele não mudou a dele, eu não mudei a minha, mas a semente foi plantada. É isso que nós precisamos entender. Amém? Verso 11, pode abrir aí Mateus 4. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Mateus capítulo 4. A gente tem que ir para o Senhor Jesus, amém? Quem é o foco de todas as coisas nas nossas vidas? Jesus. Quem é o modelo? O modelo é Jesus. Mateus capítulo 4, verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
teve fome. Para a gente completar aqui, mesmo livro de Mateus 26, capítulo 26, verso 36. Então, para começar o ministério, Jesus orou e jejuou. Para encerrar o ministério dele, Jesus fez o quê? Também a mesma coisa, foi orar e jejuar. Mateus 26, verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Como é que Jesus começou o ministério dele? Com oração. Como é que Jesus terminou o ministério dele? Em oração. Amém? É lógico, esse aqui não é o fim do ministério de Jesus, ainda tem a Santa Ceia, mas aqui ele está dizendo para o Senhor: Senhor, se possível for, passe de mim, né, essa situação, mas não faça a minha vontade, faça a sua. A gente tem visto, irmãos, situações terríveis. O que a gente tem que fazer? Orar, buscar a presença do Senhor. A nossa cidade está um caos, de quem é a culpa? A culpa é da sociedade, como um todo, a qual nós fazemos parte. Graças a Deus, nós não temos os nossos filhos fazendo coisa errada e nem teremos em nome de Jesus, e nós também não fazemos. Mas nós somos chamados a fazer mais que isso. Isso é básico. Nós somos chamados a clamar: se meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Deus, o que eu posso fazer? Qual a diferença eu posso fazer? Por exemplo, para um amigo meu não se tornar aquilo que eu estou vendo que ele vai se tornar. O que eu posso fazer? Ir lá e confrontar ele? Se for a vontade de Deus, você vai lá e vai confrontar e Deus vai tratar. Então, às vezes, é uma coisinha pequenininha que a gente precisa fazer, mas a gente tem que buscar em Deus. Que coisinha pequenininha é essa? O que é? Às vezes a gente quer fazer... Nós temos a síndrome do super-herói, não temos? Nós queremos fazer coisas grandiosas. Podemos? Claro. A gente conhece pessoas na Bíblia e na história que mudaram cidades, né? Que levaram a palavra e viram cidades se converter. Estabeleceram um avivamento do Senhor através da oração, do jejum e da prática da palavra. Mas às vezes, para começar, a gente tem que fazer coisinhas pequenininhas. A pessoa vê que você não mente, a pessoa vê que você confrontado não revida na mesma moeda. Coisinhas pequenininhas do dia a dia. Assim o Senhor vai trabalhando naquele coração. O que a gente precisa entender é o seguinte: cada ato, mediante a vontade de Deus que a gente faz, é uma semente. Plantamos a semente, o que mais que a gente tem que fazer? Temos que estar sempre ali tentando jogar um pouquinho de água, né? Regando com uma outra palavra. Quem vai dar o crescimento daquela semente? Nós? Não. A palavra diz, é clara. Quem vai fazer crescer é o Senhor. Amém? Neemias 2, de 1 a 9. Neemias recebeu a notícia, amém? Não gostou da notícia. O que ele foi fazer? A parte dele, orar e jejuar. No final do capítulo 1, né, no finalzinho do verso 11, ele diz assim para Deus: faze com que hoje este seu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, ele explica, nessa época eu era o copeiro do rei. Então ele orou para que houvesse benevolência por parte do rei. Do verso 2, no capítulo 2, do verso 1 a 9, a palavra diz que Neemias se apresenta ao rei, né, para servir ao rei, triste, cabeça baixa, entristecido pela situação. O que o rei faz? O rei percebe. Neemias não é desse jeito. O rei percebe e pergunta a Neemias. A Bíblia fala aqui que Neemias, com muito medo de se dirigir ao rei, mesmo orando, mesmo buscando, ele com muito medo,
Com medo, mas fez. Falou ao rei o que estava acontecendo e pediu ao rei que o rei fosse benevolente com ele e o permitisse ir visitar os seus irmãos lá em Jerusalém. O rei, a Bíblia fala aqui do capítulo do verso 1 ao 9, o rei concede, atende o desejo de Neemias. E Neemias aí já mais ousado, né? Pede além de pedir a liberação do rei para poder sair do palácio, para poder deixar de servir, pediu cartas para passar pelas várias nações até chegar a Jerusalém. Aí eu estava lendo e orando, né? Aí o Senhor me fez lembrar de uma coisa. Olha aqui onde começou os passaportes. Hoje em dia, para você viajar, o que você precisa? Para eu sair do Brasil e ir para Mercosul, não, que eu posso ir com uma RG, né? Mas se eu sair do Brasil e ir para Estados Unidos, eu preciso do quê? Um passaporte. Para os Estados Unidos, além do passaporte, eu preciso de um visto, né? Autorizando a minha entrada lá nos Estados Unidos. O que Neemias faz aqui? Ele pede cartas, né? Pede o visto ao rei para passar pelas nações e apresentar as cartas. E assim acontece. Até o verso 9, né? No verso 10, aí ele encontra a primeira dificuldade. Sambalate, verso 10. Sambalate, o Oronita, Sambalate, o Oronita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. O que a gente precisa entender do verso 2 até o verso 9? Quando a gente vê a coisa errada, quando a gente toma uma posição, eu não aceito, eu vou orar, eu vou jejuar. Quem cria circunstâncias para que a gente tenha sucesso? Deus. Amém? Qual foi a circunstância? Neemias entrar entristecido na presença do rei. O rei tinha alguma obrigação de perceber que Neemias estava triste, ou de fazer uma pergunta? Não, o rei não tinha obrigação nenhuma. Neemias era um escravo. Mas o rei percebe e pergunta. E com a oração de Neemias, concede que Neemias assim ainda consiga, né? Concede para que Neemias consiga o intento dele, que era sair do palácio e poder visitar os irmãos dele. Tudo conforme o Senhor quer. Tudo direitinho. Eu recebi a notícia, né, nos nossos dias. Eu recebi a notícia que uma família que eu amo demais, uma pessoa que eu amo demais está se separando. Normal. Só viviam brigando, só viviam em contenda, em confusão. Não vamos aceitar não. Mas o que eu posso fazer? Orar e jejuar. O que mais que eu posso fazer? Buscar em Deus estratégia. E Ele vai me dar condição, né? Assim como aconteceu com Neemias, eu coloquei aqui, né? Deus cria a circunstância para a gente chegar lá e fazer a diferença. Quando? Quando a gente orar e jejuar, o Senhor vai abrir a porta. O Senhor vai dar a condição de mostrar para a pessoa que ela está errada. Ou para as pessoas, né? Porque não adianta, numa situação de divórcio, não adianta eu chegar, por exemplo, a gente teve uma situação recente, né? Onde um homem, né? A mulher deixou ele, foi embora de casa, e ele pegou e conversando comigo, ele falou, né? Falando pelo telefone, me ajuda. Assim, amigo, eu só posso te ajudar orando. Para eu te ajudar de verdade, eu preciso que a sua esposa concorde em a gente se encontrar, né? Eu, a Mônica, você e a sua esposa, para que a gente possa conversar e tentar ajudar vocês. Agora, se a sua esposa não quiser, eu não consigo fazer absolutamente nada, a não ser, lógico, orar. Mas eu vou aceitar aquela situação? Não. É o que eu falo. Poxa, me deixa muito entristecido. Às vezes a gente tem um vizinho, né, uma pessoa da família. Aí, às vezes você está até ali, não parece que está tão ruim. De repente, vem a notícia, está se separando. Aí eu fico pensando, poxa, acho que eu não tenho importância nenhuma como líder espiritual, como pastor, porque a pessoa não veio me procurar. Mas aí vem também o pensamento, será que eu me deixei disponível para que as pessoas percebessem? Lógico, uma pessoa que está passando por dificuldade, muitas vezes ela não quer
ser importunada, ela não quer ajuda, né, entre aspas. Lógico que ela precisa de ajuda, mas ela, entre aspas, não quer. Aí quando o negócio aperta, ela vai procurar. Mas aí às vezes já não dá mais tempo, não tem mais o que fazer. Então a gente precisa buscar em Deus, em oração, em jejum, para que o Senhor crie circunstâncias e a gente consiga fazer a diferença. Amém? Seja na situação que for. Amém? Glória a Deus. Atos 8:26, né? Para a gente falar um pouquinho de circunstância. A questão da circunstância, né? A gente está falando aqui com relação à separação, mas gente, qual que é o maior presente que Deus tem para o ser humano? Salvação, amém? Quantas e quantas pessoas do nosso círculo de amizade, da nossa família ainda não conhecem a Jesus? Isso a gente já falou aqui um monte de vezes, né? Se a pessoa morrer, para onde ela vai? Sem Jesus a gente sabe, né? Então a gente precisa buscar em Deus circunstâncias para alcançar essas pessoas. Aqui no Atos capítulo 8, a partir do verso 26, antes, né, para que a gente entenda, vocês conhecem a história, Filipe estava em Samaria, Filipe estava ministrando para multidões, para várias pessoas, as pessoas estavam se convertendo. Filipe, sabe, o sonho de todo evangelista, né? Tem um monte de gente, ele ministrando, as pessoas se convertendo, e o Senhor usando a vida dele, e estava uma bênção. De repente, aqui no verso 26, aí diz assim, Atos 8:26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Aí, 27, né, ele obedeceu, ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. No verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Felipe, verso 37. Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Circunstância. Felipe foi tirado de uma cidade onde ele estava ministrando para multidões, para ser levado para o deserto para ganhar uma vida. De novo, se a gente conseguir ganhar uma vida para Jesus em um ano inteiro, em um ano, se nós conseguirmos ganhar uma pessoa para Jesus, nós teremos 28 no ano seguinte, 56 no outro ano, 112 no outro ano, 224 no outro ano. A gente tem que ter isso no nosso coração. Como é que a gente vai ganhar pessoas para Jesus? Gente, orando e jejuando, buscando que Deus crie as circunstâncias para a gente chegar lá. Se eu chegar na rua, entregar um folhetinho para uma pessoa e falar, se converte, senão você vai para o inferno, a pessoa vai se converter? Quero não. O que ela vai fazer? Sai correndo. Ah, pra lá, maluco! Seu doido! Vai assustar sua mãe! É assim que as pessoas vão falar pra gente, é ou não é? Eu tô falando coisas tranquilas, que elas vão falar coisas bem piores que essa. Agora, a gente tem pessoas do nosso círculo de amizade, pessoas... E gente, vamos falar uma coisa pra vocês. A Bíblia diz que nós não podemos jogar pérolas aos porcos, amém? Às vezes a gente fica insistindo com uma pessoa, a pessoa não quer nada. Faça o que Jesus mandou fazer. Saia, não olhe para trás, ainda bate o pé. Peça para Deus colocar outras pessoas no seu caminho. Se é que elas não estão nem aí, lógico, né? Se é um familiar, um amigo muito chegado, a gente não vai abandonar, a gente vai continuar orando. Mas o que eu estou dizendo é assim, às vezes a gente gasta todas as nossas forças em oração, em jejum, por uma pessoa que não quer. As pessoas têm direito de não querer Jesus? Tem. Ela tem o livre-arbítrio de escolher. A partir do momento que ela escolheu, acabou o livre-arbítrio dela, né? Eu acho engraçado esse negócio de livre-arbítrio, né? Fazendo aqui um parênteses na ministração. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Então você não é crente. Se você for crente, você não tem mais livre-arbítrio. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos o quê? Senhor Jesus, seja o quê da minha vida? O quê? Senhor Da minha vida. e Salvador. Quando nós temos um Senhor, nós temos direito a tomar decisões? Não. Ou seja, não existe mais livre-arbítrio. Eu tenho um Senhor. Ele manda, eu obedeço. Onde estão as ordens dele? Na Bíblia, na palavra de Deus. Eu tenho que obedecer o que está aqui. Eu não tenho mais o direito de escolher. Agora, a gente faz isso? Não. A gente continua querendo tomar as nossas decisões.
Nós continuamos querendo fazer do nosso jeito. E continuamos quebrando a cara. Gente, se vocês não concordarem, podem discordar, amém? Mas é algo que Deus colocou no meu coração e eu creio nisso fielmente. Livre-arbítrio é para quem ainda não escolheu. Eu já escolhi, não tem mais livre-arbítrio não. Amém? E não quero voltar atrás. De jeito nenhum. Capítulo 2 de Neemias, versos 11 até 16. Hoje a gente vai falar só sobre as ações do homem. Amém? Neemias. Semana que vem a gente vai falar sobre as ações do homem que influenciaram os outros homens, influenciaram os judeus, influenciaram a cidade. Hoje a gente vai falar só de Neemias, só da parte dele, que é a nossa parte hoje em dia. Fazer a nossa parte, amém? Para depois exigir a parte dos outros. Nós temos essa mania. Né? O pastor tinha que ir no monte. O pastor tinha que ir não sei aonde. O pastor tinha que não sei... Não! O pastor tinha que ir? Tinha, mas eu também tenho que ir. Amém? Nós temos essa mania de querer colocar a responsabilidade que é nossa nas costas dos outros. Neemias capítulo 2, versos de 11 a 16. O que acontece aqui? Verso 11. Chegando a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Amém? O que Neemias faz aqui? Até o verso 16. Ele vai inspecionar a situação. Ele vai analisar a situação para ver se aquilo que ele ouviu lá no início era verdade. Uma coisa importante que a gente aprende, né? No aconselhamento de casais. Aconselhamento de casais é assim: você ouve uma parte, a sua tendência é ficar com tanta pena naquela parte que é acreditar fielmente nela. Coitada, principalmente aquele que veio pedir ajuda, né? Coitadinho dele. Aí depois você vai ouvir a outra parte, dá vontade de esganar a primeira parte. Ok, ele tem razão num ponto, mas fazer tudo errado no outro ponto. A gente conhece pessoas, né, que o marido não se convertia de jeito nenhum. Não se convertia de jeito nenhum. Aí passando a conhecer mais próximo, né, a pessoa, andar, a orar junto, andar próximo, a participar da família, a almoçar, jantar, né, participar ali da comunhão daquela família, a gente para pensar e fala assim: se eu fosse o marido daquela mulher, eu não me converteria nunca, porque não tem testemunho nenhum. Mesma coisa o homem, se diz crente, mas não tem testemunho nenhum, distrata a mulher, distrata os filhos. Quem vai querer se converter desse jeito? Tem uma história que é verdade, que é verídica, de uma criança que chegou para a mãe e falou assim: mãe, vamos morar na igreja? Por quê, filho? Não, porque o pai aqui é um doce de pessoa, lá em casa é aquele bruto animal, não é nessas palavras, né? Mas é aquele bruto que bate na gente, que xinga a senhora, que xinga a gente. Ou seja, na igreja é um, em casa é outro. Alguém vai se converter, vai se manter convertido assim? Não. Então, sabe, a gente precisa, ao tentar fazer a diferença na vida de alguém, a gente precisa analisar toda a situação ampla, né? Como diz no mundo corporativo, a parte, o macro, né, do negócio, né? O que está por trás de tudo aquilo? Por que estão daquele jeito? Por que aquela família está totalmente desestruturada? Para você aí sim conseguir ajudar. Amém? Pode ser que algumas coisas que eu estou falando aqui, gente, não aconteça com a gente. Pode ser. Mas nós temos que estar preparados para tudo. Assim como Neemias, um simples servo e copeiro do rei. Ele estava preparado. Ele foi lá. Amém? Atos capítulo 10. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Gosto de várias, mas essa aqui é uma delas. Fala sobre a conversão do centurião Cornélio, né? A partir do verso 9, né, a história de Cornélio, a história do chamado de Pedro, começa lá no capítulo 1, no capítulo 10, verso 1. Mas a partir aqui do capítulo 10, verso 9, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase.
Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e dos céus. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. O Senhor mostrou uma visão para Pedro, onde existiam animais ali que eram impuros para o judeu comer. Pedro foi analisar a situação. Pedro foi ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer nessa situação. E aí o Senhor trouxe a resposta, o que ele deveria e o que ele não deveria. O que ele deveria? O que o Senhor disse? Eu estou mostrando isso para você, para que você entenda que eu não faço acepção de pessoas. Deus falando para Pedro: eu não vou salvar só os judeus, eu vou salvar os gentios também. O povo que não é judeu é gentio. E ali, Pedro, ao analisar, foi até a casa de Cornélio. Cornélio se arrependeu, Cornélio se converteu, a família dele inteira também, e todos foram batizados. Amém? Nós precisamos analisar a situação que está sendo posta à nossa frente. Às vezes, irmãos, aparecem coisas para a gente que parece grande bênção. Aí a gente vai em cara de frente. Depois lá na frente a gente vai ver que era uma grande barca furada, uma grande maldição. E existem coisas que aparecem para a gente, poxa, mas eu vou fazer só isso? E depois lá na frente a gente vai ver a grande bênção que Deus vai estabelecer ali nos usando. Amém? Então nós temos que orar, jejuar, nós temos que analisar a situação, nós temos que contar com que Deus vai criar circunstâncias para a gente fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Neemias 2, 17 e 18, para a gente encerrar. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Neemias 1, capítulo 1, verso 3 e 4. No meio do caos, né? Eu estou dizendo para vocês os títulos que o Senhor me deu para colocar em cada um desses textos. No meio do caos, somos chamados a agir. Amém? Neemias 1, verso 11. Precisamos preparar o caminho em oração e em jejum. Neemias 2, de 1 a 9. Precisamos crer que é Deus que cria as circunstâncias. Capítulo 2, 11 a 16. Ao se deparar com a situação, precisamos analisá-la como um todo. Amém? Não só uma parte, não só um pedaço, mas analisá-la como um todo. A gente vai ler agora, capítulo 2, versos 17 e 18. A coragem de um anima a todos. Amém? Quando um se dispõe a fazer, ele anima os outros. Amém? Diz assim a palavra de Deus aqui, Neemias 2, 17 e 18. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Amém? Então, a coragem de um anima a todos. Atos, capítulo 4, verso 23. Aqui no começo, né, no título aqui na minha Bíblia, diz assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro e João é levado, presos, né, para explicar por que eles ficavam falando de Jesus. Eles explicam, eles pregam para aqueles homens, e aí no final eles são ameaçados. No capítulo 4, verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra os teus santo servo Jesus, a quem ungiste. Verso 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam
decidido de antemão que aconteceste. Agora no verso 29, que é o foco para a gente. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Eu pergunto para vocês, né? Não precisa me responder não, só para a gente refletir. Nós queremos ser os Neemias da nossa geração? O que nós lemos aqui, né? O último capítulo aqui que nós lemos em Atos. Os governantes, os líderes, todo mundo se levantando contra. O que a gente vê hoje? O que a gente está ouvindo aqui? O que a gente entendeu aqui nós lemos só 2 capítulos de Neemias hoje, né? Olha a riqueza de detalhes que tem no livro de Neemias. O que a gente entendeu? Para a gente começar primeiro qualquer coisa, a gente tem que entender que não está legal. Alguma coisa não está legal, né? Foi o que Neemias entendeu. O que ele fez depois? Ele foi orar e jejuar sobre aquilo. O que ele fez depois? Ele foi buscar em Deus circunstâncias, momentos para falar. Ele precisava falar para o rei. O que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar circunstâncias e ações que venham de Deus para que a gente possa também fazer na nossa sociedade o que Neemias fez. Depois disso, né, ele recebeu a benevolência do rei, ele foi, levou as cartas, passou pelos povos. Aí ele chegou em Jerusalém. O que ele foi fazer? Ele foi analisar toda a situação. Ao analisar, voltou aos seus irmãos, ao povo judeu, e disse: nós vamos reconstruir o muro. O que nós podemos fazer na nossa cidade para não ver tanta violência? Como é que a gente pode fazer a diferença? A gente tem que buscar as estratégias em Deus. Amém? Como temos feito, a gente tem orado. Primeiro, gente, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Nós temos que entender quais são as nossas falhas, quais são as brechas do nosso muro. Nós precisamos tampá-las. Depois, a gente precisa fazer com que a nossa família seja realmente uma família sacerdotal, onde Deus seja o centro da nossa família. Eu disse isso antes. A terceira parte, ela acontece sozinha. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, se a nossa família está no centro da vontade de Deus, a nossa igreja vai estar automaticamente no centro da vontade de Deus. Porque nós somos a igreja. Amém? A partir daí, aí a gente vai buscar as estratégias. Mas, falei no início também, se nós precisarmos sermos tratados com leitinho, Deus vai nos tratar enquanto Deus não vai nos enviar para encarar o inferno se a gente não estiver preparado. Aí a gente tem que estar ciente quais são as nossas falhas, quais são as nossas limitações. Deus, eu não tenho coragem. Deus, eu não tenho capacidade de perdoar uma pessoa que fez isso ou aquilo. Deus, tem pessoas que eu tenho o direito e o dever de dizer para Deus: Deus, essas são as minhas limitações. Eu não quero ter essas limitações. Trata comigo. Deus vai tratar. Amém? Agora, eu também preciso dizer para Deus: Deus, essa é a minha virtude. Eu sou comunicativo, eu sei lá, qual é a sua? Eu sei as minhas, né? Você precisa saber as suas. E dizer para Deus: Deus, me ajuda a reforçar as minhas virtudes. E aí a gente vai ser levantado por Deus como os Neemias da nossa geração. Fazer a diferença. Estabelecer a vontade de Deus na nossa geração. Amém? Nós não podemos aceitar ser só mais um no reino de Deus. Porque nós não somos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Glória a Deus. Conte conosco em oração, amém, irmãos? Conte conosco e nós esperamos contar com vocês também. Nós não temos plano de ser uma igreja gigante, não temos. Mas nós temos plano sim de ter pelo menos uma casa em cada bairro aqui dessa cidade, para a gente levar a palavra de Deus. Para nós é suficiente. Uma casa em cada bairro, tá bom. Na Vila Lavina nós já temos uma, né? Alto Ipiranga, Jardim Universo. Daqui a pouco a gente... Mas assim, de novo, que a gente possa se tratar primeiro.
que a gente possa receber do Senhor, para que depois a gente possa fazer aquilo que Ele determinou. Amém? Neemias só fez o que Deus determinou depois que ele orou e foi tratado. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós nos apresentamos novamente ao Senhor nessa manhã, Pai querido, em oração, agradecidos, Pai, por tudo que aconteceu aqui hoje. Oh Deus, pelos momentos de louvor, pelos momentos de oração, pela ministração da palavra aqui, Pai, nos adultos, lá para as crianças também. Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, te louvar, Pai, porque em tudo, Pai, o Senhor tem nos ensinado, em tudo o Senhor tem nos direcionado. E eu quero, Pai, no nome de Jesus, assim, Pai, como os teus servos, Pai, oraram, Pai, mediante, Pai, ameaças, mediante a perseguições, Pai. Oh Deus, que o Senhor nos dê ousadia, Pai querido. Que o Senhor nos capacite, Pai, para estabelecer a Tua vontade, Pai. Oh Deus, antes de qualquer coisa na nossa vida, na nossa casa, oh Pai, na nossa vizinhança, Pai. Aonde, Pai, nós colocarmos a planta dos nossos pés, que nós possamos, Pai, fazer a diferença mediante a Tua vontade e o Teu querer, Pai Santo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Estabelece, Pai, a Tua vontade em nós, estabelece o Teu querer em nós e nos ajuda, Pai. Nos ajuda, oh Deus, a ser os Neemias, Pai, da nossa geração. Nos ajuda a restaurar os muros das nossas vidas, restaurar, Deus querido, oh Deus, os muros da nossa casa, oh Deus, restaurar os muros da nossa cidade, Pai, da nossa igreja, Pai. Oh, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós não queremos viver, Pai, oh Deus, num círculozinho, Pai, oh Deus, fechado. Nós queremos, Pai, sim, Pai, ver, Pai, a nossa cidade, Pai, oh Deus, dobrada aos Teus pés, Pai, a nossa cidade, oh Deus, querendo, Pai, o Senhor Jesus como o único Senhor, oh Deus, das vidas, Pai, das casas, Pai querido, em nome de Jesus, nós temos a consciência, Pai, que nós não vamos conseguir converter todos, Pai querido, mas nós, Pai, queremos cumprir a Tua palavra, e na Tua palavra diz, Pai, que nós podemos, Pai, lá em Salmos, que nós podemos, Pai, oh Deus, clamar ao Senhor, para que o Senhor nos dê as nações por herança. E o que nós estamos clamando aqui, Deus querido, é que o Senhor nos dê Mogi das Cruzes por herança, Pai querido. Oh Deus, não só a nós, a IBPP, Pai, mas também a todas as igrejas, Pai, a Casa da Bênção, Pai, Adoração e Vida, oh Deus, as igrejas batistas, Pai, que temos aqui na nossa região, as Assembleias de Deus, a Universal, a Paz e Vida, Pai querido. Oh Deus, todas, Pai, a Internacional da Graça de Deus, a Brasil para Cristo, todas, a Bola de Neve, Pai querido, todas as igrejas nós clamamos aqui, fortalece o Teu corpo, Pai querido, porque nós entendemos que não são várias igrejas, mas é apenas uma igreja e várias denominações. Existe apenas uma igreja, que é a igreja do Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, e fortalecer, Deus Pai, todo o Teu povo aqui nessa cidade, Pai querido, para que nós façamos, Pai, realmente a diferença, para que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, embaixadores do Teu reino, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fortalece as igrejas de Mogi das Cruzes, fortalece os cristãos, oh Deus, aqui de Mogi das Cruzes, nos ajude, Pai, a levar a Tua palavra, oh Deus, nos ajude, Pai, a cada vez menos ver, Deus Pai, essas notícias de violência, essas notícias de assalto, de invasão de casas, essas notícias de assalto a comércio, Pai querido, que isso seja repreendido e anulado em nome de Jesus Cristo, Pai, oh Deus, que o Teu poder, Deus Pai, oh Deus, nos dê ousadia para invadir as favelas, para invadir, Deus Pai, oh Deus, pontos de venda de drogas, Pai querido, oh Deus, tudo, Pai, dentro da Tua vontade, dentro do Teu querer, conforme, Pai, o Teu manifestar, Pai, porque nós não podemos fazer nada, oh Deus, se o Senhor não estiver à frente, Pai querido, mas, Pai, como nós, oh Deus, já falamos aqui hoje, com o Senhor é maioria, Pai, nós sabemos que nós somos maioria, porque muito maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. O que nós te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda a cumprir a vontade do Senhor, nos ajude a estabelecer os sonhos do Senhor para a nossa cidade, para as nossas vidas, para as nossas casas. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude para que a vontade do Senhor se estabeleça em nós totalmente, integralmente, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, que o nosso coração, Senhor, seja fiel a Ti. Amém. Que o nosso coração, Senhor, seja íntegro, Senhor, em Te obedecer. Sim, que nós possamos colher os frutos, Pai, da obediência. Amém. Que nós possamos colher os frutos, Senhor, de ofertar com amor, Pai querido. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos, Senhor,
colocar dentro desse envelope, Pai, nós vamos representar, Senhor, através desse envelope, a nossa vida financeira. Amém, Pai, Aqueles em nome que de irão, Jesus. Senhor, contribuir hoje, aqueles que também não irão contribuir nessa manhã, Pai. Eu te peço que o Senhor olhe, Senhor, cada envelope, Senhor, como a nossa vida Amém, Pai, financeira, em nome de Senhor. Jesus, Deus. Aqueles, Pai amado, que trabalham dentro de Senhor, suas Deus. casas, que trazem o recurso para suas casas, nos seus trabalhos, nos seus empregos, nas suas vendas. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor envie clientes, Senhor amados, Amém, comprometidos Deus, em com nome de seus Jesus. pagamentos, Amém, Pai. Pai. Que o Senhor tire, Senhor, do caminho dos teus filhos, Senhor, todo fraudulento, Amém, Senhor Pai, amado. em nome de Todo Jesus. corrupto, Senhor, todo Sim, mentiroso, Deus, caia por sim, terra Pai, em nome de Jesus. Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Senhor, no trabalho dos teus servos, Pai amado. Todo espírito maligno, Senhor, de corrupção, de Amém, engano, Deus, Pai. em nome de Aquelas Jesus. burocracias malignas, Pai amado, Glória que em nome de impedem o Jesus. trabalho dos teus filhos. Todo nó, todo laço caia por terra em nome de Em Jesus. nome de Jesus, Senhor Pai. amado, abre porta de emprego para quem está desempregado. Amém, meu Deus. Senhor amado, supre, Senhor amado, com a provisão, Senhor. Para aqueles que dependem de clientes, para os autônomos, Pai, libera Sim, as Deus, em nome promoções, de Pai, Jesus. libera os pagamentos, Pai, dos Amém, teus Deus. filhos que trabalham, Senhor, em empresas. Amém, Pai, em nome de Jesus, Jesus. te clamo também, Senhor, por nós que somos donos de casa, Senhor Pai, em amado. nome de Jesus, Nós que Deus. muitas vezes administramos, Senhor, o recurso, Senhor, que é trazido para dentro do Oh, nosso Deus, lar. abençoa, Pai, em Senhor, nome dá-nos de sabedoria, Jesus. Senhor, Sabedoria, para Deus, em usar, nome de Senhor, Jesus. com discernimento aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Amém, meu Deus. Abençoa nossas casas, Pai. Sim, Deus, Não em permita, nome de Senhor, que o Jesus. inimigo venha tocar no nosso lar, Sim, Senhor, sim. trazendo enfermidade, Amém, Pai. meu Deus. Trazendo, Senhor, problemas, Senhor, em nome equipamentos, de trazendo Jesus. qualquer tipo de prejuízo, qualquer tipo de Todo acidente. devorador Em fora, nome de Jesus Cristo. Repreende o Que se devorador, cumpra, Pai, em Senhor, nome de na tua Jesus. palavra, Senhor, o que diz, Senhor. Que se fôssemos fiéis, o Senhor repreenderia, Senhor, o gafanhoto devorador das Sim, nossas Deus, finanças, em nome de Senhor. Jesus. Repreende, Senhor, todo laço, todo Sim, mal, Senhor. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém? Levanta a mãozinha assim. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós, estejam sobre a vida de vocês, a casa de vocês, as nossas casas. Vão em paz, tenham uma semana abençoada, uma semana cuidada e abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.